Boa noite. Boa noite a todos aí que estão chegando. Isso. Boa noite a todos. Hoje é dia 14 de maio e nós estamos aqui nos unindo, nos reunindo, nos conectando numa só vibração de esperança, de amor, de fé, uma conexão fraterna. E isso é muito, muito bom, porque já já nós vamos começar a nossa live hoje falando sobre frequência. Então vamos analisar como é que está a nossa frequência vibratória nesses tempos de pandemia e como a gente precisa elevar o nosso padrão de energia. Boa noite, Aninha. Que bom que vocês estão aqui. Que bacana. Quero dizer a vocês que numa época dessa, onde eu tenho recebido tantos e-mails, WhatsApp, nós precisamos nos preocupar com o vírus muito, se cuidar, fique em casa, mas também se preocupar muito com a nossa serenidade e equilíbrio mental. Precisamos demais trabalhar isso. Oi, Glorinha, tô vendo você aí, que bom que você está chegando. Precisamos trabalhar bastante a nossa serenidade nesses tempos, nesses momentos. Estamos percebendo que tem muitas pessoas que estão se desequilibrando, com dificuldade de dormir, tomando remédios para dormir. Boa noite, meu filho Júnior, seja bem-vindo. Então, tomando remédio para dormir, com insônia. Então, precisamos cuidar da nossa serenidade, do nosso equilíbrio mental, para que a gente possa passar por essa situação com o mínimo de equilíbrio que a gente possa ter, mas que seja o máximo para nossas vidas. Boa noite, Soraya. Boa noite, meu povo. Que bacana estarmos todos juntos através da live, através da internet. Graças a Deus, a internet nos propicia, né? Estarmos juntos e continuar os nossos trabalhos. Carlinha, boa noite. E continuarmos os nossos trabalhos do Centro Fraterno, nessa sintonia aí. Nesses 18 anos, hoje, essa semana, nós estaríamos iniciando a festa dos nossos 18 anos de existência do Centro Fraterno de Caridade. Mas estamos juntos, estamos conectados, estamos sim festejando os nossos 18 anos de Centro Fraterno de Caridade. O importante é isso. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ajudando, que estão depositando na conta do centro. Gente, sem vocês ficaria difícil. Nós estamos, a casa física fechada pelas situações que estão acontecendo, mas as contas, elas estão aí e vocês estão, nota 10, nos ajudando aí a segurar a onda. Isso é conexão, isso é fraternidade, isso é seriedade do trabalho que nós fazemos há 18 anos. A minha gratidão a todos vocês. E vamos continuar, eu não quero falar muito. Olha, se tiver algum problema de som aí, vocês me falam aí. Marilda, que bom que você está aqui. Eu posso falar com todo mundo? Tudo bom, Vera? Eu tô tentando falar com as pessoas aí. Então eu vou chamar o nosso irmão Lúcio, que ele já está aí a posto. E nós vamos falar hoje de o universo não entende palavras, entende frequências.
Inês, boa noite, Inês. Então, eu vou chamar o nosso irmão Lúcio, que ele já está aqui nos aguardando. Aqui, Lúcio. Quero até falar para vocês que no YouTube nós estamos colocando a palestra na íntegra e já editada. Eu já estou tirando essa parte agora, chamando, etc. E não é culpa do telefone nem do palestrante. Eu acho que é culpa da pessoa que está na frente do telefone. Bom, então agora, para não ficar duplicando o áudio, eu acho que nós... Aí está com eco, como é que está aí? Cadê Lúcio? Oi, tô aqui. Pronto, eu não estou lhe vendo ainda, Lúcio. Não, está escuro, eu estou ouvindo só sua voz. Veja aí o seu celular, mude aí a câmera. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Veja aí a câmera, que pode ser que ela esteja. Mas eu não sei por quê desse eco. É engraçado que eu tô vendo nós dois aqui. Ah, você está? Mas Gente, eu não tô aparecendo. vocês estão vendo o Lúcio? Me Eu digam vou sair aí. e vou voltar. Isso, eu acho melhor. Vou sair. Isso. Eu não estava vendo o Lúcio, ele saiu para entrar novamente. Interessante, quando eu falo, eu só falando, não tem... Pode falar, Soraya, que eu estou aqui, eu estou vendo. Pronto. Ok. Falar para a Lúcia colocar também um fone, não é isso? Então, vamos lá. Deixa eu ver se agora nós vamos. Aguardando aí, Lúcio, entrar. E vamos ter mais uma noite. Agora, Lúcio. Conseguiu? Agora tudo bem. Você está com fone também, tá, né? Tô com o fone aqui. Pronto. Geralmente quando dá delay assim, é porque o volume do fone pode estar alto. Ah, tá. Deixa eu ver, acho que o meu tá legal. Então, boa noite a você. Nós vamos falar hoje sobre o universo não entende de palavras, entende de frequências. Eu acho que você concorda comigo nisso aí. A frequência com que nós estamos envolvendo o planeta, estamos tendo uma resposta assim, à altura e dolorosa, Sim. não é verdade? Então, agora a palavra é sua. De agradecer esse convite, para mim é um prazer enorme estar com essa família do centro, né? Eu me sinto em casa. Engraçado que a gente vai chegando o momento, a gente vai sentindo a força da espiritualidade, né? Eu estava aqui fazendo, eu acho que era o braquial, dizendo assim, você vai falar. E isso é muito interessante, porque em momento oportuno a gente deu tempo de a gente se atualizar e estarmos conectados realmente, sentindo o que é conexão. Aquilo que a gente falava ao vivo, hoje a gente está vivendo a conexão. Não existe uma lei chamada lei de unidade, uma lei do universo chamada lei de unidade e totalidade. No fundo, nós não estamos separados, nós somos só um corpo no universo, né? Nós fazemos parte do universo, nós somos parte integrante de Deus, do universo, de tudo que existe e suas leis. E se nós somos um, se nós não estamos separados, nós nos influenciamos o tempo inteiro através desse emaranhado de leis universais. É um capítulo extremamente rico do Livro dos Espíritos, as leis morais, as leis espirituais, né? Quem já leu, leia novamente, porque o Livro dos Espíritos, quanto mais você Lúcio, lê... estão falando que a sua voz está baixa. Aumente um pouco o volume do microfone. Vou falar aqui mais perto.
Agora Então, sim. exatamente. Então, o que ocorre é importante que a gente sempre releia as leis morais, as leis espirituais. Existe um livro, Joana de Anjos, através de Valdo Franco. Existem outros livros espiritualistas falando sobre as leis universais, para que a gente entenda melhor como a gente deve agir no nosso dia a dia. E cada vez mais os cientistas têm trazido a espiritualidade para a ciência médica, para a ciência quântica, para a ciência de modo geral. Um grande cientista, David Hawkes, eu até postei nesse instante a escala das emoções, das vibrações no meu feed, né, do Lúcio Saúde, depois vocês podem ver e comentar se quiserem. E ele foi estudando, com a ajuda de outras pessoas, junto com a cinesiologia, em que a pessoa faz perguntas e você faz o teste muscular, aí você vai testando o nível de veracidade da pergunta, né, que com o teste muscular, você faz pergunta de sim ou não, não tem como mentir, que o nosso músculo, quando a gente está falando uma mentira, mesmo subconsciente, o músculo acusa, ele perde a força. E quando a gente está falando algo que é verdadeiro para a gente, que é uma crença que a gente acredita, não a verdade absoluta, mas que a gente acredita, o músculo ele fica teso, ele faz o teste muscular positivo. Então ele fez um trabalho grande em que ele reuniu a visão dele de várias ciências como estudioso e trouxe a tabela das emoções, a tabela das frequências da consciência, né, que passa desde emoções mais deletérias a emoções mais altruístas. Lá embaixo sempre está, a gente se relaciona muito com a vergonha, com a culpa, com o medo. São emoções que a gente vê muito nos livros espíritas, de desdobramento, de espíritos, que prendem as pessoas em planos inferiores. Justamente a culpa, a vergonha, o medo, a aflição, a falta de esperança, a falta de energia, a apatia, né? A inércia. Na ciência védica chama o tamásico, né? O rajásico é aquela pessoa mais intensa, mais cheia de vontade. O Satya é o mais equilibrado e o Tamas é o mais da inércia. Geralmente a pessoa mais conservadora, que não quer mudar, não quer se abrir. E esse é o momento, ou melhor, já passou o momento, a gente está sendo exigido da gente realmente, em 2020, a gente reformular muita coisa que a gente pensa, que a gente acreditava. O momento é esse, não há mais tempo, é para ontem. Hoje a gente vê, quem busca essa literatura, a gente vê que os discos voadores estão batendo na nossa porta. Eles estão se deixando filmar mais facilmente. Toda hora, falaram até que ontem ou anteontem, teve um disco voador que poderia ter caído no Rio de Janeiro, né? Enfim, não se deu nada em relação a isso, mas filmaram, Eu estou ouvindo fotografaram. falar, as pessoas falando que está acontecendo estrelas, muitas estrelas no céu, estrelas diferentes, de brilhos diferentes. E as pessoas que têm a chance de filmar, elas veem que essas luzes se movimentam no movimento aleatório, que não seguiria, não seria possível um balão subir e descer numa velocidade tão rápida. Não seria possível um avião ficar parado e ficar se mexendo dessa forma. As estrelas, da mesma forma. Então, isso leva a crer o quê? Que esse contato está cada vez mais próximo. Você vê a gente é assaltado pelo Corona Selfie, né? Forçado a mudar, forçado a rever nossas crenças, nossas atitudes. Ainda estamos relutando, né? Muitas pessoas ainda não usam máscaras, muitas pessoas estão saindo sem necessidade, né? E isso põe em risco toda uma estrutura, uma luta do pessoal de saúde que está se matando para tratar as pessoas, né, nos hospitais. As pessoas que estão com medo, que têm doenças crônicas, usam imunossupressores, que não querem cair doente de forma alguma. E assim por diante. Então a gente precisa ter mais consciência, dar nosso exemplo, fazer nossa parte. E dentro dessa esfera existe uma coisa chamada atitude mental. A gente precisa, de uma vez por todas, parar com a maledicência. A maledicência acaba com tudo. Ela mexe com inveja, mexe com a vitimização da pessoa.
todos nós, Iracema, tendo um estado de vítima, porque nós somos vitimizados em nossas vidas. A gente é prejudicado pelos outros, a gente também prejudica os outros, mas a gente sempre tem uma queixa. Enfim, é muito fácil nesse plano de existência em ter uma queixa de alguém. Mas é muito importante agora, e muito importante em 2020, que a gente vença essa energia ruim da maledicência. A maledicência até que você tenha razão. Você está falando de alguém, né? E você tem razão, porque a pessoa é assim mesmo. Mas se você fica jogando essa vibração, nesse queixume, você se prejudica, porque essa energia vai mexer com frequências vibracionais baixas. Porque se você está se queixando, está reclamando, significa que, no fundo, naquele momento, você acredita que você está paralisado pelaquela pessoa. Quando a gente fica falando mal de uma pessoa o tempo todo, a gente está paralisado na egrégora dela. Às vezes surge uma crítica, a gente vê uma coisa pública, a gente critica, é normal. Mas tem gente que cria uma ladainha e aquilo já tem uma coisa engatilhada, encosta numa fila, quando fala um nome, aquele nome já puxa um bocado de xingamento, um bocado de crítica. E se a gente estivesse no lugar daquela pessoa como figura pública, como é que a gente se portaria? Será que a gente aguentaria tanta pressão? Porque dos dois lados das polaridades que a gente vê aí no nosso Brasil, a gente vê energias ruins que a gente manda para os dois lados, né? E outros lados, enfim. Não está bom para ninguém, não está bom para ninguém. Então, é melhor que a gente tome um exemplo, que a gente mude a massa crítica. Por quê? O que é que está acontecendo? A espiritualidade e os extraterrestres que fazem parte da espiritualidade superior. Porque tem gente de fora da Terra que não são pessoas boas, são pessoas nocivas, são pessoas predadoras e que têm uma mente às vezes até mais poderosa do que nós seres humanos. Há teorias dizendo que há muitos desses seres aqui na Terra coordenando diversas ações, enfim. Isso não é o mais importante é o que a gente está fazendo com tudo isso. A gente precisa dar esse testemunho. O joio do trigo está sendo separado, não tem jeito. A gente tem que dar o testemunho de bons exemplos. Não adianta a gente se sentir confortável na poltrona do espírita, do espiritualista. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Acreditar em reencarnação, participar de mediúnica, ler livro espírita, assistir Divaldo Franco, adorar Rossandro Krishna, vibrar quando Iracema faz uma live, isso não é o suficiente. A gente tem que fazer mais, muito mais. É hora da gente se superar. Porque para a gente chegar a um outro nível de existência, a gente vai ter que vencer o medo. E o medo é baseado muito no nosso passado, né? Nos condicionamentos da infância, nos condicionamentos da mídia que colocou no nosso subconsciente, nas nossas experiências dolorosas. E para a gente vencer o medo, a gente se utiliza da coragem, que é enfrentar. Mas existe uma crença de medo ali. Então o que faz superar o medo é você melhorar a sua identidade, com o que você se identifica. Se você foca o tempo todo no problema, você vai trazer esse problema para você. Se você fica o tempo todo na maledicência falando do outro, do vizinho, do político, isso vai ficar muito forte em você, não vai dar tempo de você fazer o que você tem que fazer. O tempo está curto. Existe uma teoria de Schumann, da ressonância de Schumann, que diz o seguinte: se o tempo encurtasse, os relógios eles não acusariam. E ele diz que o planeta Terra está dando uma volta diferente nela própria e que o tempo encurtou. Se você reparar, hoje é quinta, amanhã já é quinta, depois já é quinta de novo, já é sexta. Enfim, o tempo está rápido. O relógio não vai acusar, porque existem grandezas quânticas que a gente não entende, mas a gente percebe que aquela listinha que a gente fazia para resolver no dia, aquela listinha que a gente fazia para resolver durante a semana, a gente não consegue mais. Então a gente precisa priorizar. Como é que a gente faz para priorizar? Primeira dica: quando vier a vontade de falar mal do outro, se identifique com algo alto. Pense na imagem de Jesus. Pronto, é o maior de todos. Pense na imagem de Jesus. Vai falar mal do outro, freie. Sinta a energia que você vai acumular. Porque quando você vai falar mal do outro, né, o que acontece? Você gasta energia. Então, se você já não fala mal, eu vou me reprimir. Não.
o seu estado de consciência vai observar a sua mente reagindo com as suas emoções físicas, de condicionamentos, e essa consciência vai abrir um espaço na sua alma, no seu espírito, de forma de que aquele pensamento se dilua na eternidade. Então aquilo que não era importante ficou menos importante ainda. Então vamos fazer esse exercício quando Iracema vier aqui na próxima live, no sábado, na quinta, ela vai cobrar isso de todo mundo. Vocês estão fazendo exercício de saber calar? Saber calar é um passo extremamente importante. Claro, tem coisas que você tem que dizer, ó, tá errado. Você tá errado, você errou, não faça isso. Tá doendo, enfim. Isso não é maledicência. Isso é você reclamar para resolver um problema. A maledicência é a gente ficar remoendo. E isso gera desculpismo. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu estou sem dinheiro, por que isso, por que aquilo, pronto. Tudo bem. E todo esse contexto influencia, é fato. Não estou negando que não é fato, não é ilusão. Mas o que é que você vai fazer com isso? O que é que você precisa abrir, dar um passo para trás e olhar a realidade um pouco mais longe, com a visão mais dissociada, para que você busque soluções. Então a segunda dica é a seguinte: não foque tanto no problema, foque no resultado que você quer. Eu quero, meu Deus, primeiro, eu não quero pegar coronavírus. Pronto, isso é uma realidade. Mas pense assim, ó, você está focando no problema. Eu quero ser saudável. Ah, já melhorou. Mas também não quero pegar coronavírus. Tá, tudo bem, deixa isso aí. Isso já foi implantado, faz parte da nossa vida, está atuante, faz parte. Mas foque no saudável. Então, o que é que eu faço para ser saudável? Primeiro, melhore a sua alimentação. Coma mais vegetais, durma melhor, medite, reduz a maledicência que vai acumulando. Gente, olha, o doutor Lúcio sabe o que está falando. Aumentar o imuno, você Saúde sabe. integral. Saúde integral. Saúde integral. Olha, o tempo está meio invernado aqui em Salvador, né? Tá estranho porque o ano passado não teve nem inverno. E dessa vez veio até inverno com corona e tudo, né? Enfim. Tome limão 2 vezes ao dia. Esprema limão, é simples. Bote um pouquinho de água e tome. Para quem pode usar açafrão, glutamina, própolis, ótimo. Mas se for só o limão, já ajudou. Se você tem uma família grande, pega o limão com casca e tudo, corta para facilitar o liquidificador, bota água, um pouco de açúcar, bate, faz o suco com a casca, mais concentrado, em vez de ser um sucão, mais concentrado, coa, porque a casca vai entalar, né? E você distribui para os familiares, um pouquinho como se fosse, e ali pode botar um propogibre, um açafrão, toma como remédio. A casca do limão tem substância até anti-câncer. O gengibre é extremamente barato. Pega um gengibre desse tamanho, tira a casca, bota um pouquinho de água, bota um pouquinho de açúcar se quiser, bate também, bate junto. Tem que coar também porque é uma raiz e bebe. Os cantores fazem isso direto. Eles misturam com outras coisas também. Aí você pode pegar esse sumo e misturar com suco de abacaxi. Aí fica chique, né? Botar uma hortelã, abacaxi, enfim. Mas o gengibre salva, O alho, você pega o alho, tem gente que come alho, mas isso é a minoria, menos de 1%. Pode botar mais alho na comida, pode pegar um dente de alho, botar na água, e na hora do almoço, você bebe essa água. Não é que 300 ml não, porque vai atrapalhar o almoço. Mas um pouquinho de água com dente de alho, você bebe na hora do almoço, para não ficar rotando alho. Porque se você tomar isso em jejum, bom dia! Aí você mata os espíritos e quem está do lado, né? Enfim, né? Vai ser um bom dia forte com alho. Então, no almoço ou no jantar, que geralmente às vezes como mais no jantar também, às vezes não tem tempo de comer muito almoço, bebe essa água de alho, que ela vai abaixar a pressão. Só não tome água de alho junto com remédio como dipirona, analgésico, para você não ter a pressão muito baixa. O alho é 10. Olha, alho, limão e gengibre. Isso já vai salvar você. Salva mesmo. Salva de um bocado de doença. Limpa o corpo. Não coma margarina. Reduza ao máximo esses óleos comuns. O óleo de coco é a melhor coisa que existe. Existe óleo de coco sem sabor. Tem coisas que é bom que eu sempre repita, eu falo nas lives, porque reforça. A gente nunca aprende Iracema de uma vez só. A gente aprende pela repetição. A repetição. Ah, a Lúcia falou isso. A Lúcia falou, não sei quem falou isso. Joaquim falou, Iracema falou isso. Aí a ficha cai, porque em algum momento aquilo cria outras sinapses no cérebro e cria um hábito, pelo menos de ouvir e praticar.
E aproveite aí, ó, aperta esse aviãozinho, chama mais gente para essa live, para a pessoa entrar nesse centro fraterno, né? Receber essa energia boa e doar essa energia boa. Chama algum parente aí que a nossa conversa Nós aqui estamos em vai expandir. 83 pessoas Isso, agora. maravilha, né? Só alegria, só alegria. Então o que acontece? Você mexendo nessas coisas básicas, quem gosta de comer ovo, pode comer ovo de quintal, é melhor. O ovo não aumenta o colesterol. Se você misturar com óleo que não seja de coco, o óleo pode aumentar triglicéridos, mas o ovo por si só, inteiro, ele não aumenta colesterol. Isso é a indústria farmacêutica criou isso para vender simvastatina, né? Então é outra história. Mas resumindo, o ovo melhora a imunidade, é uma proteína boa, né? Para quem está parando de comer carne, eu sempre estimulo isso, porque nós teremos vários desafios de agora em diante, né? Então, eu acredito que a gente viu há 2 anos atrás, quando a gente tomou aquela rebordosa das carnes com papelão e tudo mais, né? Depois tem uma abafa, mas não quer dizer que resolveu. E eu acredito que, em razão da transição planetária, exigir que os animais sejam mais respeitados, e nós não precisamos mais de tanta carne quanto era há 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, há 200 anos atrás. O nosso intestino encurtou, o nosso dente não é aquele dente mais de bárbaro, de arrancava a carne, né, e não arrancava o dente junto. Hoje em dia, se a gente fizer isso, a gente arranca o dente junto, né? Nós ficamos mais menos bárbaros, não é mais frágeis não, nós ficamos menos bárbaros, né? A gente carregava lanças, vestia aqueles 80 quilos de armadura em cima de um cavalo, lutava, passava o dia e não se queixava, né? Hoje a gente quer subir uma escadinha e está se queixando de sedentarismo. Então nós ficamos menos bárbaros. Eu acho que a forma de definir é isso. Então isso envolve também a carne. Se você adora carne, ótimo. O que é que você faz? Come menos. Mastiga ela como se fosse o elixir da longa vida. Curta. Veja o que ela fala com você. Não tem problema. Não coma de noite carne, que você não vai digerir, vai acordar de manhã com aquela carne apodrecida no estômago. É horrível. Nem fome sente. Então, se puder, segunda-feira não coma carne. Entre nesse esquema vegano de segunda sem carne. Vá se desapegando. Que vocês vão ver lá na frente. A gente vai ser exigido, dar esse testemunho de se melhorar como saúde, porque a carne é cancerígena, a carne causa inflamação. Os veganos são mais saudáveis do que os carnívoros. Então, essa é uma forma da gente se posicionar com a saúde integral, a gente ter mais saúde, beber mais água, dormir direitinho, né? Não ficar inventando, assistir toda a série do Netflix a noite toda, né? Ela não vai sair correndo, assiste no outro dia. Se puder, Yogananda já dizia isso. Quem lê o livro Autobiografia de um Yogi, se você assiste televisão 1 hora, isso na década de 60, né? Leia durante 2, medite durante 4. Eu acho que hoje ele diria assim, se você vê televisão 10 minutos, aí ele falaria a mesma coisa. Então o que acontece? Não se perca muito na TV aberta. A TV aberta está aí para vender. Eles vendem a ideia que eles querem há muito tempo. A TV aberta, essas redes comuns que a gente consegue sempre ver, ouvia, ela mudou na última década. Mudou muito. Mudou nos últimos anos. Ela não é mais aquelas redes da nossa infância. Não é mais a mesma coisa. Mudou. Então, é melhor você buscar autoconhecimento, buscar mensagens boas, porque o que você vai ver ali é o que eles querem passar, é tudo filtrado pela indústria alimentícia, pela indústria farmacêutica, pela indústria do domínio, do hipnotismo. Então, vão plantando esse hipnotismo na gente, a gente precisa quebrar esse padrão para a gente evoluir mais rápido, porque os ETs estão batendo na porta, né? A gente já viu que eles estão aparecendo mesmo, ou seja, coisas podem acontecer. Isso aí, eu fazia o curso de Wagner Borges. Quem não conhece Wagner Borges, siga Wagner Borges, que é do Instituto de Projeciologia. Eu estava com 18 anos, comecei a fazer um curso com ele de projeciologia, desdobramento. E eu fiz vários cursos na época, né? Na época com ele, eu sempre vinha aqui. Até hoje vai no Vila Velha, né? No Vila Velha ali na Vitória. E Wagner, durante vários cursos naquela época, mostrava vários testemunhos de pessoas falando dos ETs que em algum momento iam se aproximar mais e iriam aparecer. Porque como os filmes de Hollywood colocaram muito medo na gente, a gente vê um ET e sai gritando, né? Não é verdade?
Porque está aqui no subconsciente, são décadas vendo filme de a gente dando tiro em ET comendo a gente vivo, enfim. Né? Repare, se não é. Enfim, muitos têm mexido dessa crença, mas vai levar um tempo, né? Que a gente não toma esse susto quando a gente vê um grey na nossa frente, um insetoide. Enfim, existem várias Tem espécies, né? pessoas, há pessoas que não acreditam nos ETs. Na verdade, são os nossos irmãos da estrela, das estrelas. E nós não podemos esquecer que todos nós estamos conectados. Isso me lembra um desenho animado que a gente assistia quando os filhotes aqui eram pequenos, Vida de Insetos. Eu só sei que no final do filme acontece um bocado de coisa no Vida de Insetos. É maravilhoso o desenho, maravilhoso. Até os desenhos hoje estão modificados, né, para fazer lavagem cerebral, mas ainda tem muitos muito bons. O que acontece? No finalzinho, ele vê que aquilo que aconteceu tudo ali era um cantinho no riacho. Aí ele vai dando foco, mostrando que aquela comunidade daqueles insetos que passaram tanta coisa, o que acontece? Eles viram que tinha muito mais vida lá fora. Então, às vezes nós somos como insetos, a gente pensa assim, a gente pensa que lá atrás se descobriu que o Sol dá a volta sobre o planeta Terra. Mas as pessoas ainda acham que o mundo gira em torno da gente. Ou seja, eu não acredito. É mais fácil a gente não pensar sobre esse assunto. É um assunto que requer maior abertura, né? Cada um com suas crenças vai abrindo. Porque isso, quando a gente abre a mente, Iracema, a gente abre a nossa frequência vibracional. Abrir a mente não é aceitar tudo, de forma alguma. Por exemplo, o que eu estou dizendo, não acredite, reflita, medite, pesquise. Não acredite em nada que eu estou dizendo. O que é que você faz? Quando a gente tem a mente aberta, a mente alerta, a gente sobe de nível na frequência vibracional, dá um salto, chama boa vontade, em que a gente já abre a mente. Quando a gente abre a mente para aprender, isso é um exercício de humildade. Quando nós somos orgulhosos, nós estamos numa frequência baixa. Eu tenho até uma tabela aqui, por exemplo, a tabela do Dr. Hawkins, ela vai de vergonha até o grau de iluminação. Cada número desse, por exemplo, vergonha, ele deu um número de 20. Iluminação, mais de 700. Esse não é um crescimento aritmético, é um crescimento logarítmico. É 10 elevado a 20 de vergonha. Para a culpa, é 10 elevado a 30. Para a apatia, a vitimização, é 10 elevado a 50. Para o medo, 10 elevado a 100. Ou seja, a vergonha é o pior de todos, em que a nossa estima está lá embaixo, né? Lá embaixo. A vergonha só serve a nível agudo. Eu sempre digo, culpa e vergonha é agudo. No máximo subagudo, 1, 2, 3 semanas de arrependimento. Depois, não se culpe tanto. Refaça, conserte, vá atrás, porque essa culpa foi também impregnada por algumas religiões, né, durante a Idade Média. E aí depois do medo, vem o desejo. A vontade de fazer uma coisa. A pessoa, quando não tem o desejo satisfeito, ela fica frustrada com raiva. Aí você já vai subindo. A raiva ainda é mais importante que o medo. Vem então o orgulho, a pessoa que se acha muito. Ela não tem a mente aberta. E com o orgulho vem a coragem. E só quando você atinge o ponto de neutralidade, em que você começa a verificar as coisas, buscando as coisas como são, sem reagir às polaridades, sem dizer se você é direita ou esquerda, eu sou filho de Jesus, né? Quando você vai para a neutralidade, você usa uma lei poderosíssima, que é a lei de neutralização, em que você não fica mais julgando. Então, se a maledicência a gente aprende a calar mais do que falar besteira, na neutralidade a gente reduz o julgamento. Quando a gente reduz o julgamento de ficar criticando o outro, não o julgamento da consciência, isso é certo, isso é errado, eu quero isso para mim e eu não quero isso para mim. Não é esse julgamento. É aquele julgamento de ficar mentalmente falando mal dos outros, ou até verbalmente. Quando a gente começa a ter uma boa vontade nessa neutralidade, a gente começa a trabalhar nisso. A gente começa a ser trabalhadores do Cristo, começa a dar exemplo, começa a correr atrás. A gente está disposto, e isso vai trabalhando na humildade, porque, por exemplo, quantas vezes, Iracema, você como líder aí,
você não foi, faxinou, limpou tudo, vaso sanitário. Se você fosse dizer, não, eu estou aqui, alguém que faça, isso não existe, não existe. Quando você se ajoelha para rezar, quando você está disposto a trabalhar na obra do Cristo, você faz tudo, você faz tudo. Você delega o que pode, o que não dá, você mesmo faz. Porque Jesus fez isso, né? Ele foi capaz de se materializar aqui para chegar perto da gente, né? E ele não precisava disso, né? Para nos ajudar. Quanto mais a gente, na nossa relatividade, a gente. Então, quando a gente abre a mente, a disposição, a boa vontade, sem julgar tanto, e a gente vai em frente, a gente vai para o nível de aceitação. A gente começa a aceitar as coisas, as pessoas como elas são. Só que aceitar não é você parar de trabalhar. Aceitar não é você ficar inerte. Não. Aceitar é você não lutar contra. É o ahimsa de Gandhi, né? Mahatma Gandhi. A não violência. A aceitação é a não violência. Você não lutar tanto contra. Você está vendo assim a cúpula lá brigando. Você ora, ó Jesus, melhora isso aqui, melhora isso aqui. Melhora isso aqui. E vai focando no seu trabalho. Se você ficar tomando partido deles brigando lá, não é seu, não é sua vibração, não é. Você não está Você lá. entra na Você não tá lá frequência, no não é grupo. isso, Lúcia? Isso. Aí você cai para o quê? Para apatia. Você cai logo para apatia. Porque o que é apatia? A vitimização. Ah, eu estou assim porque aquele é assim, aquele outro, meu chefe, o chefe. Enfim, nós já fizemos isso, nós fazemos de vez em quando, mas é importante que a gente vá abrindo a mente e usando a nossa coragem, a nossa fé, para a gente mudar totalmente isso, para elevar o nosso nível de consciência. Porque não basta ser espírita, não basta ser espiritualista, não basta ser cristão, não basta. Isso são palavras. Por isso que as palavras não chamam Deus. Elas são um veículo, mas é o sentimento que chama Deus para você. Na verdade, Deus está em tudo o tempo todo. A gente é que abre, através da nossa frequência, da nossa vibração, da nossa boa vontade, nossa humildade de reaprender sempre. A pessoa não acredita em ET, paciência. Talvez ali tenha o medo, o orgulho. Eu acho que até mais o medo. Não, eu não quero saber disso, porque isso parece que é perigoso. É melhor eu não acreditar. Porque se eu tiver que acreditar, eu vou ter que pensar a respeito. Eu volto para alguma imagem que eu tive, algum trauma, algum filme desse, alguma literatura dessa. E aí você vai subindo a nível de aceitação, você começa a usar a razão com a inteligência universal. É um outro nível de razão. É uma razão ligada às leis universais, ao seu Dharma. O seu karma está acontecendo, mas você já está fazendo a sua obra. Porque o Dharma é o seu karma na sua obra. É quando você usa a energia da inteligência com pureza, sem desejar tanta coisa de uma forma egoísta, porque nós somos naturalmente egocêntricos. A gente sempre quer, no mínimo a gente quer evoluir. Isso é egocentrismo, é natural. Né? É natural do ser humano. Querer evoluir é um egocentrismo. Né? Agora, como você vai evoluir é um altruísmo. Então, como diz Madre Teresa de Calcutá, não importa o que você faz, mas é como você faz. E à medida que você vai subindo, você vai aceitando, você vai chegando a nível de razão, o seu sentimento vai ampliando e você sente necessidade de desenvolver mais a compaixão, o amor, a integralidade, você se sente mais integral. Por isso que eu chamo de medicina integral, saúde integral. A saúde integral não é comer coisa integral, não é usar ortomolecular, não é naturopatia, não é ser vegano. Saúde integral passa por esses cuidados, mas está a nível de espírito, de frequência. É você se integrar ao seu espírito, ao seu eu superior, ao nível superior da sua consciência. E isso você faz nas fases iniciais, cuidando da sua saúde, dando bom exemplo, freando os seus defeitos, lendo a respeito para você se estimular, fazendo, não se apegando tanto ao conhecimento, porque a vaidade ela vai ficando sutil. A gente mais espírita, espiritualista, porque eu sempre digo, eu sou espírita e eu sou espiritualista, porque eu gosto muito da obra de Kardec, como ela é feita, os centros como funciona, o seu centro como funciona a iração. A gente gosta muito do seu centro, de você, da turma toda, a sua turma é muito amorosa, com tratamento magnético, a gente sempre é muito bem recebido, as pessoas adoram, elogiam, os índios são ali livres para falar sabedoria da natureza, e ali tem ET também, né? Tá tudo misturado, tá todo mundo maravilhosamente misturado, né? Vê quem quer, quem pode. Então o que acontece? Quando a gente vai fazendo parte desse time, a gente vai
Quando a gente vê, já entrou. Quando a gente entra, não tem mais volta. Quando a gente volta, tem que tomar logo uma porrada ficha. A gente, vixe, errei. Tem que retomar. E esse estado é um estado de bem-aventurança, é um estado de alegria, de gratidão. Então, quer começar vencendo a vergonha, a culpa? Primeiro, acorde. Acorde. Saia disso, pare de sentir pena de você. Quando você começa a sentir muita pena de você, você cria uma energia, uma gosma, um líquen, um musgo, e você escorrega nesse líquen e você não consegue essa areia movediça. Aquela areia movediça que a gente via nos filmes de Tarzan. Não lembra assim do filme de Tarzan? Aquela areia movediça é justamente isso, é fruto da nossa vibração. Então não adianta você fazer o Pai Nosso sem aquela abertura de sintonizar com Deus. Não adianta você pedir a Deus se antes você não fez o dever de casa, sempre procurando agradecer. E a forma, Deus é tão simples, tão profundo e transformador, que a forma mais simples que a gente tem é agradecer. Mas agradecer não é só, obrigado. Podia ser melhor, né? Não é isso só. Eu vi uma pessoa, que colocou aí nesse instante. Eu falo com Deus. Deus é uma frequência. Você pode entrar, não é isso, Lúcio? Para você falar com Deus, você não precisa nem pronunciar palavras. É interessante que eu estava falando, né? Eu sou espiritualista, porque eu adoro a filosofia oriental. O Oriente é velho, né? A gente veio de lá também, e ele traz tanta sabedoria, né? E a yoga, ela se divide em 4 braços grandes. Uma é a Bhakti Yoga, que é a adoração, a devoção. Por exemplo, Irmã Dulce foi uma mestra de Bhakti Yoga. Ela foi devota de Jesus, devota de Santo Antônio. Ao mesmo tempo, ela foi um exemplo da Karma Yoga, que é a caridade. É você sempre fazer o bem. A pessoa trabalha no açougue, ela faz aquilo com tanto amor, que aquela carne que ela vai distribuir, ela vai com mais amor, ela vai fazer bem para os outros. Então, a pessoa é um gari, tá ali, mas você vê a pessoa é alegre para lá e para cá, e a gente às vezes não lida com circunstâncias tão assim arriscadas, né? Ou, enfim, com algumas limitações até econômicas, e a gente às vezes está sempre se lamuriando. Então, a gente tem a devoção, a Bhakti Yoga, o Karma Yoga, existe a Raja Yoga que envolve o conhecimento, você ir nas escrituras sagradas para você elevar o seu padrão e chegar a nível de consciência e meditar, inclusive, né? Meditar isso. E a Jnana Yoga é o conhecimento e a Raja Yoga através da meditação. Então, cada um Iracema tem o seu estilo. E eles falam sempre o seguinte, Yogananda sempre falava isso, converse com Deus. Se você conversar com Deus o tempo todo, pô, meu Deus, xingue Deus, se você está afim, xingue Deus, porque não vai acontecer nada com ele. Não xingue o seu irmão, sua mulher, seu esposo, seu filho, seu cachorro, sua avó. Não, xingue Deus, porque ele vai dizer assim, meu filho, estou aqui. Me desculpe, eu xinguei você. Porque no fundo, quando está xingando o outro, está xingando Deus, porque tudo é Deus. Né? Então, converse muito com Deus, seja íntimo de Deus. Porque esse é um estilo. A pessoa às vezes tem esse estilo de falar porque ela é mais auditiva. Nós temos também aqueles canais de comunicação. O auditivo ele é muito do mantra, de falar, de escrever, de cantar, de fazer música. O sinestésico ele é da atividade. Ele não está afim de estudar, ele quer transformar. Vamos limpar isso aqui, Iracema. Não, mexe nesse quadro, está errado. Onde é que tem? É aquela pessoa que é para frente, né? Ela dá ação. E existe o visual é mais detalhista, é aquele que sempre descobre um defeito para resolver, né? Então, a gente tem esses canais. Então, as pessoas também falam com Deus através desse canal, né? Tem gente que visualiza, tem gente que na ação está sempre ligado com Deus, tem gente que é conversando, é meditando, silenciando. Enfim, quando a gente gera a intenção, a disposição de falar com Deus no dia a dia, com tudo, com os outros, com a comida, com as paredes, com o short, com qualquer coisa que você queira fazer, né? Qualquer coisa, no dia a dia, até com a dor. Você sempre faz tudo uma experiência de Deus. Quando a gente faz de toda a relação nossa uma experiência de Deus, a nossa frequência está lá em cima. Então, calado ou falando, você já está na frequência de Deus.
Há pessoas, às vezes, que falam muito bonito, mas ela, às vezes, tem os bloqueios baseados em mal educação do passado, ou até de outras vidas, né? Em medos, raivas, aquelas coisas, aquelas mágoas, enfim, e elas se bloqueiam, porque nós somos puros na essência, o nosso espírito é puro, a nossa centelha divina é pura. Tanto é que espírito espiritualista, esotérico, eles às vezes ficam conversando, eu chamo isso de espírito, você chama aquilo de espírito, aquilo é alma, aquilo é dupla. Tanto faz, gente. O espírito, tudo isso que já não é corpo físico, já é um nível energético. São várias dimensões, vários planos da natureza. O que importa é o que é que a gente vai fazer com todo esse conhecimento espiritual. A gente tem que usar isso para a nossa saúde integral, para a gente sentir Deus o tempo todo no nosso dia a dia. Conversar Mas, com as Lúcio, plantas. sim, Lúcio, Deus, ele é uma frequência. Não importa, não importa se você tem algum segmento religioso ou não, ou não. O que nós podemos, o que nós devemos entender é que nós fazemos parte. Eu não sei se estão escutando, mas eu estou com eco aqui. Está escutando? Tá bom. Ele está direitinho. Então, eu estou ouvindo, eu estou falando. Então. Olha, gente, se tiver ruim aí, você me fala. O que eu sinto é o seguinte, é que não temos mais tempo. Os tempos são chegados. Há pessoas que ainda não entenderam a mensagem. Sofrerão mais. Lúcio, estamos chegando no nosso final. Se você quiser saber exatamente, Viracema, se você ticar nesse ao vivo, você vê o cronômetro de trás para frente, viu? Nesse ao vivo aqui, ó. Sim, se você tocar o dedo ao vivo, aparece um reloginho. Tô vendo agora. Isso lhe ajuda. Ai, que bom. Hoje é dia que vamos fazer a vibração das águas. Maravilha. E é incrível. Quando vai chegando esse momento, como eu sinto a vibração dos irmãos queridos que vão chegando. Se você se concentrar com essa conexão que nós estamos, você é capaz de sentir isso também. Olha, na hora que eu estava conversando com você, que deu uma pausada aí, o que eu estava falando é que nós precisamos nos conectar com Deus. Nós precisamos entrar na frequência do bem, do amor, porque Deus é amor. E nós nos embaçamos com tantos outros sentimentos que dificulta a nossa frequência, a nossa sintonia com Deus. E nós só vamos realmente aprender quando entendermos isso. Quando nós aceitarmos quem somos, a luz que somos nós. Que não estamos sozinhos no universo. Nunca. Nunca estivemos. Fazemos parte dessa conexão de amor de Deus, que nos propicia estarmos aqui neste planeta em aprendizado. Lúcio, hoje é dia de vibrarmos com a água. Então eu peço a vocês todos que quiserem, sabendo como nós podemos modificar as moléculas de água através da fé, podem pegar aí as suas garrafas de água, podem pegar os seus copos de água. Já estamos sentindo os irmãos espirituais aqui perto.
E vamos juntos, numa só conexão de amor, fazer a nossa prece, a nossa oração. A oração, ela não tem religião, é uma conexão com o Pai. Então, vamos lá? Todos juntos. Vamos ver se dá tempo. Deixa eu colocar aqui uma musicazinha pra gente, se der tempo, para que ela abra. Nós vamos acalmar as nossas mentes, serenar, acalmar a mente e o coração. Agradecer aos irmãos espirituais, pois já sentimos aqui as suas presenças, juntos de nós, nesse momento. É como se estivéssemos todos nós, agora, de mãos dadas. E no meio dessa corrente, um feixe de luz descendo e aumentando e chegando a todos nós. Vamos vibrar. Dizer, Pai amado, Senhor do Universo, nesse momento, pedimos que tenhamos a permissão, todos juntos, para modificar as moléculas da água, colocar nelas energia necessária para todos os irmãos que estiverem conectados conosco neste momento. Que seja colocado em nossas águas a medicação necessária para aumentar o nosso imunológico. Pedimos que as nossas águas também sejam colocadas nela calmantes, para que tenhamos mais serenidade e força para passar tudo isso necessário para o nosso aprendizado. Que tenhamos uma boa noite de sono. Pedimos de coração que possamos, Pai de amor, unir as nossas forças a nível mundial, universal, formando uma grande corrente de amor, luz e cura. Cura do corpo e da alma. E que essa sintonia e vibração se estenda a todos que precisam desta energia de cura e de gratidão. Que Jesus permaneça no nosso coração. Muito obrigada, irmão Luz. Que a luz desses irmãos esteja no seu lar, em todos os lares que estiveram conosco, aos nossos familiares, a todos aqueles que estão conectados conosco agora e os que não estão, mas que por sintonia, vibração e frequência possam captar essas energias agora liberadas através desses aparelhos e das nossas mentes. Que Jesus abençoe a todos. Obrigada, irmão Lúcio. Esta live vai estar no YouTube, no canal do Centro Fraterno de Caridade. Inscrevam no canal Centro Fraterno, 18 anos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer também. Oi. Lá no Lúcio Saúde dá para ver o cronograma das frequências. Olha, quem está perguntando é Lúcio Saúde. Isso ele está mostrando aí, olha, que tem há um cronograma aí para que a gente possa. Da escala. Eu acho que nós chegamos, acabamos. Bota no stories. Pronto, para que a gente sempre fique olhando, para que a gente possa se melhorar cada vez mais. Os tempos são chegados, meus irmãos.
E o tempo é tempo de amor, é tempo de fé, é tempo de gratidão. E essa energia da gratidão limpa o nosso coração, serena a nossa consciência. Não se revoltem, agradeça, se cuidem, não perca a sua fé, pois é ela que nos mostra, é ela que nos mostra o caminho. Que Jesus esteja com todos vocês. Obrigado, Lúcia. Se você quiser falar uma palavra, temos acho que 2 minutos. É muito importante que a gente deseje elevar mais a nossa evolução do que a gente tem elevado. A gente se esforce mais com leveza. Não é um esforço com estresse, é um esforço com leveza. Se é com estresse, existe medo. É com leveza. Mas é importante que a gente se esforce para que a gente amplie mais a nossa evolução, o nosso coração, de todas as formas. Cada um tem a sua sabedoria e vai saber seguir o caminho. Mas que a gente não fique acomodado, que a gente busque. Isso é muito bom. Jesus lhe abençoe, Luz. Paz a todos vocês que estiverem nessa live. E logo, logo a gente se encontra de novo. Sim. Jesus te abençoe a todos vocês.